Vamos lá, pessoal, falar mais um pouquinho sobre ética, tá? Agora a gente vai trabalhar com as questões. Cada questão um caso concreto para a gente poder analisar, ver qual é a infração, ver qual é a conduta a ser tomada, tá bom? Então, olha só, nossa primeira questãozinha, Terência, jovem advogada, conhecida pela energia com que defende seus clientes, obtém sucesso em ação indenizatória com proveito econômico correspondente a 3 milhões de reais. Buscando adequação dos seus honorários, marca a reunião com seu cliente e este exige detalhada prestação de contas, o que é negado pela advogada. Nesse momento, há amplo desentendimento. O valor da indenização fora levantado pela advogada e depositado em caderneta de poupança, no aguardo do desfecho da discussão sobre os valores que deveriam ser repassados. Terência não apresentou as contas ao cliente, nem direta, nem judicialmente. Ou seja, Terência ficou com o dinheiro e não prestou conta nenhuma, tá? Analisando a solução para o caso concreto acima, é correto afirmar que, dica, envolveu dinheiro. Seja o advogado com ele, seja o advogado pagando, seja o advogado prestando conta, seja o advogado recebendo, seja ele repassando, enfim. Na grande maioria das vezes, não vou dizer que é 100% porque nenhuma técnica de chute é 100%, mas na grande maioria das vezes a probabilidade de ser suspensão é muito grande, tá? Dinheiro, portanto, pensou, ó, no Szinho do dinheiro, tu vai pensar em suspensão, tá certo? Não pense em outra coisa. Pensou em dinheiro, pense em suspensão. Na grande maioria das vezes você vai cair aí, vai dar certo. Olha só, a prestação de contas é um dos deveres do advogado. Enquanto o cliente não apresentar postulação judicial, a prestação de contas é inexigível. O advogado exercendo o mandato não necessita prestar contas. Essa questão é dirimida pelo juiz da causa em que ocorreu a condenação. Pessoal, a prestação de contas é um dos deveres do advogado. Aqui um pouco de lógica e bom senso dava para você conseguir se sair tranquilamente, tá? Olha aí. 34, inciso 21, recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele, tá? Lembrando, pessoal, que existem certas infrações que são apenadas com suspensão que vai de 30 dias a 12 meses. Mas existem certas infrações em que o Estatuto fala que o advogado vai ficar suspenso até que ele venha praticar um ato em contrário ao que ele fez. Esse é um dos itens, tá? Se ele presta contas, se ele deixa de prestar contas e está com o dinheiro do cliente e ainda não prestou contas, ele vai ficar suspenso até que ele faça a prestação de contas. Então, vai excepcionar esse prazozinho aqui de 30 dias a 12 meses, tá certo? Muito bem, vamos lá para outra questãozinha. Lembrando, né, que a suspensão, como a suspensão da sua inscrição e a sua inscrição permite o exercício da advocacia em todo o território nacional, a suspensão, obviamente, vai suspender o exercício da advocacia em todo o território nacional, tá? Olha só, Marcelo promove ação de procedimento ordinário em face de paus e cupins LTDA, com o fito de compelir a ré à prestação de determinado fato, diante de contrato anteriormente estabelecido pelas partes e descumprido pela ré. Houve irregular citação, com a apresentação de defesa, tendo o processo permanecido paralisado por 8 anos por inércia das partes. 10 anos após a paralisação, o réu ingressa no processo requerendo declaração de prescrição intercorrente, que é declarada, não tendo havido recurso do autor. Após consultas processuais, o autor descobre a real situação do processo e apresenta representação disciplinar na OAB contra o seu advogado. Nos termos da legislação estatutária do Código de Ética, é correto afirmar que, ou seja, o que Marcelo fez? Deu entrada no processo. E lá o processo ficou parado. Houve decisão e o processo para Marcelo continuou parado. Marcelo simplesmente interpôs o processo e abandonou a causa, tá? É exatamente isso que a gente tem que pensar. E olha aqui os itens da questão. O advogado não pode ser sancionado pela demora do processo, mesmo que tenha sido inerte. Não. Pela demora do processo, ele não pode ser sancionado, nem pela demora das partes, tá? Na verdade, quando as partes precisam, o seu cliente, vou usar um termo melhor para você não confundir, né? Porque processualmente a parte é representada pelo advogado e o dever de agir é do advogado, né? Vamos usar um termo melhor. Pela inércia do cliente. Você pediu para ele entregar um documento e o seu cliente não entregou o documento. Então, nesse caso, a inércia é dele. Ele não pode ser sancionado, tá certo? Então, nesse caso aqui, o advogado não pode ser sancionado pela demora do processo, mesmo que tenha sido inerte? Não. Como ele foi inerte, ele pode ser sim sancionado. Está perfeitamente caracterizado o abandono da causa, tá? Tá demais. Ele deu entrada e acabou, não fez mais nada. Então, o abandono da causa está totalmente caracterizado.
Os atos referidos se esgotam no processo judicial? Não. O cliente pode, inclusive, mover uma ação de indenização contra Marcelo, como pode, como a própria questão aponta, né, pensar em uma representação na OAB também, né, essa representação administrativa. A inércia das partes não pode atingir os advogados, como no enunciado. A inércia das partes não pode atingir o advogado, mas não como no enunciado, né? Porque como no enunciado, cabia ao advogado estar movimentando, inclusive interpondo o recurso da decisão que declarou a prescrição intercorrente, tá? Letra B, perfeitamente caracterizado o abandono da causa. Tá aí, né? O inciso 11, abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorrido 10 dias da comunicação da renúncia, né? Lembre-se desse prazozinho de 10 dias que você deve manter-se vigilante em relação à demanda quando há renúncia do seu mandato. Artigo 12, o advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo os feitos sem motivo justo e comprovada ciência do constituinte. Muito bem. Próxima questãozinha. Heitor, advogado regularmente inscrito na OAB, é surpreendido com a notícia de que seu ex-adverso havia sido suspenso em processo disciplinar regular, mas que não havia devolvido os documentos oficiais nem comunicado a punição ao juiz dirigente do processo. Em relação à atuação de profissional suspenso das atividades, à luz do Estatuto, é correto afirmar que, então, uma vez que você esteja suspenso, você está com a sua inscrição suspensa. Se o que lhe permite advogar é a inscrição, portanto, você não poderá advogar. A sua inscrição suspensa proíbe a advocacia em todo o território nacional. No caso, uma vez suspenso, ele não poderia atuar e aqui ele está sim atuando, tá? No processo regular, mas que não havia devolvido os documentos oficiais nem comunicado a punição ao juiz dirigente do processo. Ele está, portanto, atuando normalmente. Nesse caso, é correto afirmar que caracteriza infração disciplinar, constitui mera irregularidade, viola o sigilo profissional ou gera a exclusão da OAB. Bom, gerar a exclusão da OAB, como eu já te dei uma dicasinha, né, uma das nossas dicas lá do 8AB é exatamente isso. A FGV gosta muito de colocar o advogado numa situação assim bem grave e dizer que ele vai ser excluído, quando a gente só tem apenas 4 motivos de exclusão. Poucos que dá para você decorar bem direitinho, tá certo? A ideia de 3 suspensões seguidas, a ideia de falsa prova, crime infamante e a inidoneidade moral. Nós temos aí, portanto, 4, a idade de exclusão também, né? De inidoneidade moral, aquela declarada por 2/3 também. Então, nós temos aí 4 hipóteses de exclusão. Então, a gente não pode aí pensar que qualquer coisa grave vai ser exclusão. Não vai, tá? Nesse caso, apesar de ele estar advogando estando suspenso, caracteriza apenas outra infração disciplinar. Então, tá aí, ó. Caracteriza, portanto, infração disciplinar onde ele não poderia. E o Estatuto traz que o Conselho Seccional pode adotar as medidas administrativas e judiciais pertinentes, objetivando que o profissional suspenso exclusivo devolva os documentos de identificação. E o inciso 1º, né, uma penalidade aí de censura, exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedido, tá bom? Então, ele nem pode advogar, nem pode facilitar para quem não poderia. Ambos serão aí infração e a penalidade é de censura. Mais uma questãozinha, tá aqui as hipóteses, né, de exclusão, moralmente inidôneo, crime infamante, falsa prova, tá? E a aplicação por 3 vezes nós temos aqui, ok? Então, são essas as hipóteses de exclusão. Muito bem. Próxima questãozinha. Dentre as sanções cabíveis no processo disciplinar realizado pela OAB, no concernente aos advogados, estão a censura, a suspensão, a exclusão e a multa, né? São 4, mais a advertência que eu já te disse, né? Lembrando que a gente tem aí essa forma mais, digamos, um tanto que camuflada de prever a advertência como penalidade. Dentre as circunstâncias atenuantes para a aplicação do ato sancionatório, encontra-se, consoante o Estatuto, nessa ideia de atenuação, exercício assíduo e proficiente em mandato realizado na OAB, ser reincidente em falta da mesma natureza, prestação de serviço à advocacia, mesmo que irrelevante, ter sido o ato cometido contra outro integrante de carreira jurídica. Vejo aqui que a letra B e a letra D poderia ser até uma hipótese de agravante, né? Ser reincidente em falta da mesma natureza e ter como vítima um outro colega, né? Um outro membro da OAB. Então, nós temos aí, né, 2 que poderiam até, inclusive, ser agravantes. E a gente fica entre exercício assíduo e proficiente em mandato realizado na OAB ou prestação de serviço à advocacia mesmo irrelevante. Letra A, portanto, é a nossa atenuante, tá? B errado, C errado, D também errado. É o que nos mostra aí o artigo 40.
Falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. Digamos que você está ali defendendo o seu cliente, uma audiência, aquela audiência de ânimos muito acirrado, e uma injustiça muito grande acontece, você realmente perde as estribeiras, e aí falta com o seu dever de urbanidade perante o magistrado e os servidores. Ali você pode também ser penalizado, mas podendo aí haver uma mera atenuação por ter sido aí em defesa de uma prerrogativa profissional. A ausência de punição disciplinar anterior, né, a ideia de réu primário, exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB, conselhos, comissões, enfim, prestação de relevante serviço à advocacia ou à causa pública. Também aí um item importante, né, para a gente pensar numa questão concreta, relevante a serviço da advocacia, você ser presidente da OAB, que já pode até incluir também no inciso 3º, ou até mesmo ser deputado, senador, legislativo, né, e ter aprovado alguma lei importante para a OAB, né, um serviço relevante à advocacia, ou até mesmo a causa pública, você ser um advogado onde se faz aí, né, essa parte de assessoria, de orientação pública aos mais necessitados. Então, nós temos aí nossos 4 itens que permitem a atenuação. Se for exclusão, pode atenuar para a suspensão. Se for suspensão com multa, apenas para suspensão. Se for apenas suspensão, para uma censura com multa. Se for censura com multa, apenas para censura. E se for apenas censura, pode atenuar para uma advertência, tá? É assim que a gente pode pensar nas atenuantes. Inclusive, atenuação de diminuição de valor de multa. Tudo isso também vale, dependendo do caso concreto, vai ter aí, né, uma ponderação nessa atenuação. Próxima questãozinha também envolvendo ética, olha aí. O advogado Mário, para ilustrar a tese que desenvolvia, fez inserir em petição por ele apresentada citação de julgado inexistente, tá? Ele simplesmente jurisprudenciou. Inseriu ainda citação doutrinária, cujo teor foi completamente deturpado. Doutrinou também, né? A respeito da hipótese, assinale a afirmativa correta. Então, além de não ter nenhum embasamento doutrinário, não tinha jurisprudencial e ele simplesmente, para não ficar uma petição feia, criou, né, uma doutrina e criou uma jurisprudência para embasar aquela sua tese. Nesse caso, o que Mário fez? Algo muito feio, algo muito errado, tá? Mário não está sendo um bom advogado. Olha aí, Mário não cometeu infração disciplinar, pois o advogado, amparado no princípio da ampla defesa, deve ter liberdade para defender os seus clientes de forma que achar conveniente, não, né? Boa fé ainda é algo importante, inclusive na advocacia. Mário cometeu infração disciplinar punível com pena de censura nos termos do Estatuto e violou o dispositivo do Código de Ética e Disciplina. Tá muito parecido, viu? Apesar de grave, não é nada pensando aí em suspensão. Mário cometeu infração disciplinar punido com pena de exclusão, olha aí, o FGV trazendo a ideia de exclusão, nos termos do Estatuto e violou o dispositivo do Código de Ética e Disciplina. Mário não cometeu infração disciplinar prevista no Estatuto, tendo apenas violado o dispositivo do Código de Ética e Disciplina. Na verdade, né, ele comete aí sim infração, olha aí. Deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, né, que foi o que ele fez, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Portanto, tá, o nosso inciso 14, do 1 até o 16, nós temos, né, a ideia de censura do 1 até o 16 e a penalidade do estagiário, a 29, também é censura, apesar da 28, da 27, da 26 serem aí hipóteses de exclusão. Violação ao preceito do Código de Ética e Disciplina também vai dar a penalidade de censura. Violação a preceito desta lei quando para a infração não se tem estabelecido sanção mais grave. Ou seja, alguma determinação, algo concreto que existe, algum dever do advogado que se exige e não há nenhum tipo de penalidade prevista aqui no artigo 34. Como o dever de urbanidade que a gente tem lá no iniciozinho, né, dos nossos primeiros artigos no nosso estatuto, que não está aqui no meio do artigo 34, é punida também com censura. Parágrafo único. A censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado, sem registro nos assentamentos do inscrito, quando a presente circunstância atenuante, tá? Portanto, aí a nossa conversão em advertência, que também é penalidade. E aí o Código de Ética e Disciplina vai dizer, né, que a defesa ao advogado expor os fatos sem juízo, falseando deliberadamente a verdade ou estribando-se, tá, na má-fé. Isso não é algo que um bom advogado faça, né? Apesar aí de toda aquela, digamos assim, né, lenda que existe de defesas homéricas feitas por advogados. A ideia da boa-fé ainda é bastante forte dentro da nossa classe.
Continuando aí. João, além de advogado, é próspero fazendeiro no estado W. Após fiscalização regular, é comunicado que seus trabalhadores estão em situação irregular, análoga à de escravidão. Nos termos do Código de Ética, o advogado deve ignorar a comunicação, porque são separadas as atividades de advogado e de fazendeiro, deixar de prestar concurso a atos que atentem contra a dignidade da pessoa humana, atuar como advogado na defesa da situação considerada irregular, ignorando as acusações, esse é o complemento, deixa falso, defender sua atuação como fazendeiro que obedece a regras peculiares e costumeiras. Bom, pessoal, aqui basta um pouco de bom senso, né? Para a gente poder pensar que João, apesar de advogado, sendo também fazendeiro, a OAB se preocupa com todas as suas posturas. Para você ter uma ideia, né, a OAB considera algo grave a toxicomania e a embriaguez, né, a ideia da alcoolemia habitual. Tudo isso aí, a ideia da conduta vexatória também, né, que é que o advogado se mantenha de forma sóbria. Enfim, a OAB ela não se preocupa apenas com o exercício profissional, mas com a imagem daquele profissional perante toda a sociedade. Porque um profissional que venha a ser manchado, que venha a se prejudicar moralmente, pode prejudicar toda a classe da OAB. No caso aqui, trabalho análogo à situação de escravo, tá? É algo que o nosso artigo 2º do Código de Ética repudia. Utilizar de influência indevida em seu benefício do cliente, patrocinar interesses ligados a outras atividades estranhas à advocacia em que também atue, vincular o seu nome a empreendimentos de cunho manifestamente duvidoso, emprestar concurso aos que atentem contra a ética, moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana. Não pode, né, concorrer para que isso aconteça. Estender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído sem o consentimento deste. Tá? Então, tudo isso, atos que o advogado deve abster-se. E no caso, como é algo que está no Código de Ética, né, como não tem nada determinado no Estatuto, nós temos a penalidade de censura, como a gente acabou de ver. O advogado João, que também é formado em comunicação social, atua nas duas profissões, possuindo uma coluna onde apresenta notícias jurídicas, com informações sobre atividades policiais, forenses ou vinculadas ao Ministério Público. Semanalmente, inclui nos seus comentários, alguns em forma de poesia, suas alegações forenses e os resultados dos processos sob sua responsabilidade, divulgando com isso seu trabalho como advogado e, assim, à luz das normas estatutárias, assinar a afirmativa correta. Então, ele está ali numa coluna, em um jornal, semanalmente divulgando o seu trabalho, tá? Isso aí não pode acontecer, é publicidade vedada para o advogado. Na verdade, pessoal, quando a gente fala de publicidade, você tem que levar em consideração duas coisas que podem te atrapalhar. Primeiro, o teu interesse em divulgar a tua profissão, ele deve ser bem reduzido, porque o Estatuto da OAB ele não vai estar de acordo com grandes divulgações. E segundo, tá? A prática. Porque muitas vezes você vai ver coisas que acontecem no dia a dia que o Estatuto veda veementemente, clara e expressamente. Ah, Cíntia, por que eu continuo vendo? Enfim, isso não é questionamento para nossas aulas, né? Aqui a gente precisa entender apenas que, na teoria, você não pode fazer propaganda na parte de trás de ônibus, de carro, tá? Não pode ter outdoor, as placas têm que ter um tamanho pequeno, não pode colocar naquele jogo americano, telemídia nos elevadores, propaganda de advogado, tá certo? Rádio, televisão, nada disso pode acontecer também. Quando você estiver em um programa de televisão, você não pode dar número do seu escritório, você não pode fazer nenhuma menção a causas que você já defendeu, tá? Ao dar aí uma entrevista meramente informativa, porque esse é o grande propósito de uma entrevista dada pelo advogado. Ele também não deve comparecer de forma habitual, né, à televisão. O negócio é saber o que é habitual, enfim. Tudo isso daí gira em torno da nossa sobriedade, da ideia de que o advogado deve ser procurado e não estar aí se lançando como alguém a prestar um serviço, ok? Então, letra A. A divulgação de notícias, como aventado no enunciado, constitui um direito do advogado em dar publicidade aos seus processos. Nos termos das regras que caracterizam as infrações disciplinares, está delineada de publicação desnecessária e habitual de alegação forense ou causas pendentes. Diante das novas mídias que também atingem a advocacia, o advogado pode utilizar-se dos meios ofertados para a divulgação de seu trabalho. A situação caracteriza o chamado desvio da função de advogado,
com prejuízo à imagem dos clientes pela divulgação. Bom, aqui como a gente está vendo, né, está claramente analisado, a gente tem a letra B e está aqui o inciso 13, para dizer que fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses ou relativas às causas pendentes constitui infração punida com, inciso 13, com censura, tá? Então, nos termos das regras que caracterizam as infrações disciplinares, está delineada a de publicação desnecessária e habitual de alegação forense ou causas pendentes. Também é matéria tratada no Código de Ética, pessoal. O Código de Ética vai falar de uma série de circunstâncias envolvendo essa publicidade. É um capítulo que você precisa dar uma analisada. Lá no Código de Ética vai ter lá da publicidade envolvendo o serviço da advocacia, tá? Então, deem uma lida, não deixe de ler. Eu já falei em termos gerais, mas você precisa ter aí uma noçãozinha, tá? Outra coisa que você precisa entender é que nessa ideia de publicidade, você não pode fazer publicidade com uma outro tipo de atividade. Muito embora você seja advogado e contador, o teu cartão de visitas precisa ter apenas advogado. Não pode ter advogado e contador, né? Eu sei, você já viu em vários cantos diferentes, mas infelizmente é o que acontece por aí, tá certo? Então, não pode acontecer isso daí. Você pode até trabalhar no mesmo canto, mas não pode divulgar conjuntamente, tá? Você não pode usar títulos, digamos, que não sejam científicos, como, por exemplo, mestre, doutor. Isso tudo você pode usar. O que você não pode usar é títulos de cargos, como desembargador, ministro. Nada disso pode ser usado para poder identificar como um profissional, tá certo? Especialista, mestre, doutor, tranquilamente, sem problema nenhum, tá bom? Continuando aqui nossa próxima questãozinha. Caio, advogado, inscrito na OAB São Paulo, após aprovação em concorrido exame de ordem, atua em diversos ramos do direito. Um dos seus clientes possui causa em curso perante a comarca de Tombos, Minas Gerais. Tendo o profissional comparecido à sede do juízo para praticar ato em prol de seu constituinte. Estando no local, foi surpreendido por designação do juiz titular da comarca para representar Tício, pessoa de parcos recursos financeiros, diante da ausência de defensor público designado para prestar serviços no local por falta de efetivo suficiente de profissionais. Não tendo argumentos para recusar o cargo, Caio participou do ato. Diante desse quadro, o ato deveria ter sido adiado diante da exclusividade da atuação da Defensoria Pública, o advogado deveria ter recusado o encargo, mesmo sem justificativa plausível. A recusa, nesses casos, poderá ocorrer com justo motivo e a recusa poderia ocorrer diante da ausência de sanção disciplinar. Pessoal, se ele está sendo convidado para funcionar naqueles autos como advogado ad hoc, né, ou ad hoc, como alguns falam, nós temos aí uma obrigação determinada em juízo. Inclusive, constitui crime de desobediência o advogado que se recusa, sem justo motivo, a participar daquela audiência. Lógico, você vai ser remunerado, não na hora, né, posteriormente, pelo órgão, pela fazenda, né, competente. Então, nesse caso, como ele está aqui numa atuação ad hoc, a recusa, nesse caso, poderá ocorrer apenas com justo motivo, tá? Vamos lá, item C, portanto, artigo 34, constitui infração disciplinar recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica quando nomeada em virtude de impossibilidade da defensoria. Lembrando que esse justo motivo não é o advogado que analisa, é o juiz da demanda quem vai dizer se há ou não há realmente justo motivo, tá? E aí, determinando, né, o nosso artigo 264 do Código Penal brasileiro, nós temos aí um crime envolvendo essa recusa, que é exatamente o crime de desobediência envolvendo recusa de atos judiciais. Olha só, salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa, a prestar seu patrocínio aos acusados quando nomeados pelo juiz, tá? Então, nós temos aqui uma penalidade também envolvendo aí o direito penal. O advogado Rubem, em causa em que patrocina os interesses da sociedade só faço LTDA, cita fatos delituosos por escrito contra a honra do réu, sem autorização do seu cliente. Dias depois, é surpreendido com ação criminal, em virtude dos fatos apresentados no processo judicial. A descrição acima molda-se à segunda infração disciplinar. Locupletar-se por qualquer forma a custa do cliente ou da parte diversa por sua interposta pessoa. O locupletamento, pessoal, envolve, portanto, dinheiro. Aqui não tem dinheiro envolvido. Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Não, né? Não tem aqui a ideia de erro reiterado. Ele apenas, enfim, né, atribuiu a um réu atos delituosos sem que o seu cliente pudesse, né, lhe dar autorização.
não é erros reiterados. Prestar concurso a cliente ou a terceiro para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. E o item D, fazer em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. E é exatamente aí a nossa letra D, o item correto, fazer em nome do constituinte, sem autorização deste, e imputação a terceiro de fato definido como crime, né? Literalmente aí a letra D de dado. Mais uma questãozinha aqui para a gente finalizar. Pedro, advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, após regular processo administrativo disciplinar, é apenado com a sanção de exclusão por ter sido condenado pela prática de crimes contra o patrimônio, tendo decisão judicial transitada em julgado. Após cumprir a pena e tendo sido a mesma julgada extinta pelo juízo competente, apresenta requerimento de retorno ao OAB. Nos termos do estatuto, deve o requerente. Aqui nós temos uma hipótese de reabilitação. Como eu falei contigo, se for só penalidade administrativa, não tem problema, espera 1 ano e pode voltar. Mas se houver crime envolvido, ele tem que esperar 1 ano da extinção da pena de natureza penal, para depois pensar em 1 ano para voltar para a OAB, tá? Então, nesse caso aqui, ele foi excluído por ter sido condenado pela prática de crime contra o patrimônio, tendo a decisão transitada em julgado. Cumpriu a pena, tá? Ela foi julgada extinta, acabou, então, pelo juízo competente. Então, nesse caso, como a gente está conversando, ele tem que esperar aí 1 ano dessa extinção. O que ele tem que fazer para poder voltar? Apresentar a documentação prevista para inscrição inaugural nos quadros de advogados, além de submeter-se a novo exame de ordem. Não precisa de novo exame de ordem, tá? Requerer a restauração da sua inscrição anterior com os documentos previstos para inscrição inaugural, sem submissão ao exame de ordem. Indicar provas para a inscrição nos quadros da OAB, que comprove a sua capacidade civil, apta a permitir o retorno e os documentos para inscrição inaugural. Comprovar sua reabilitação e apresentar os documentos relacionados à idoneidade moral. Portanto, letra D, né, como a gente está vendo, comprovar sua reabilitação e apresentar aí os documentos relacionados à idoneidade moral. Questãozinha mesmo, né, batida, lê o artigo e vê o que está previsto na questão. É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer 1 ano após seu cumprimento a reabilitação em face de provas efetivas de bom comportamento. Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, aí o que a gente vem falando, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. Então, censura a partir do registro, suspensão, tá, a partir do retorno. E a minha ideia de exclusão, a exclusão ela é imediata, né, eu poderia voltar 1 ano depois, mas se for caso de crime infamante, por exemplo, 1 ano após a reabilitação penal, ok? Até já com mais matéria sobre o nosso estatuto para tu ir aí com toda tranquilidade para a tua prova da OAB. Até mais!